a concupiscência da carne. Está vendo como o mandamento novo é o amor? É o mesmo mandamento antigo resumido no amor. É aquilo que perguntaram para Jesus. Qual é o principal mandamento? Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Continua, por favor. Porque o que há no mundo, a sua concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Percebeu? Tem contradição? Então, o que eu estava falando aqui é do versículo Sim, 7 e 8. 7 e 8. Ele diz que não é novo. Ele fala que não é novo, depois ele fala que é novo, entendeu? Mas ele fala que é antigo. Oi? Mas ele fala que é antigo. Não, a dúvida dele é que ele fala que não vai escrever um novo e adiante ele fala que é novo. Ele torna-se novo a partir do amor que é o mandamento de Cristo. Aí ele torna-se novo. Porque lá, antes, o mandamento antigo ainda não havia sido reforçado por Cristo. Entende? Porque é de novo para você ver. Que realmente é confuso mesmo. Não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. Ele diz que não é novo e depois ele diz que é novo. No versículo 7, ó. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Não vos escrevo um mandamento novo. Quer dizer, é um mandamento antigo. Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Quer dizer, já tinha um mandamento que eles estavam seguindo. Ou já tinha falado. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Isso. De novo. Aí versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Aí eu perguntei, como que ele fala no versículo 7 que o mandamento já é conhecido, já é antigo, já é mandamento, não é novo, e ele manda um mandamento novo agora, né? Porque agora não é novo, porque agora a base é Cristo. Ele já tinha um mandamento. Já tinha um mandamento, não era necessário escrever, mas ele torna-se novo, ele relembra, ele escreve de novo sobre uma nova base. Então se torna novo. Entendeu? Você já tem uma casa, já tem tudo pronto. Mas agora você faz uma nova estrutura sobre aquela antiga. Pastor, Pois não. no versículo 8, na segunda parte, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Esse nele que é Cristo e em vós que é o... Isso. Não é isso? Justo. Alguém tem uma versão diferente? Quando é justamente isso que eu estou dizendo. Quando ele diz no 8, nele é em Cristo, o mandamento se torna novo, ele é renovado em Cristo. Nele e em vós. Nele e em vós. Porque as trevas vai passar. E agora a verdadeira luz brilha. Alguém tem uma versão diferente? Não? Todos iguais? Mas lê de novo, irmãos, o verso 8. Verso 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Um mandamento novo que é verdadeiro nele, em Cristo e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Porque aquele antigo, ele era válido, mas não era em Cristo ainda. Ele passa a ser em Cristo depois da morte e da ressurreição. Então ele se torna novo na pessoa de Cristo. Olha lá, posso prosseguir? Gnosticismo. Então João responde com indignação. Pois bem, gnosticismo é uma palavra derivada do grego gnosis,
que significa conhecimento. Mais tarde, os gnósticos ensinavam a salvação através de esclarecimento mental, não de uma experiência espiritual com Deus, mas esclarecimento mental, que acontecia somente para iniciados da elite espiritual e não são os cristãos comuns, não os cristãos comuns. Então eles ensinaram o seguinte, que essa iluminação, esse conhecimento, chegava apenas para alguns, não chegava para todos os que criam. A Igreja Católica ela vai fazer uso disso. Por quê? Porque ela vai dizer assim, olha, vocês precisam aprender conosco. Nós somos, eles não vão usar as mesmas palavras do gnosticismo, é claro, mas o que eles estão querendo dizer? Deus se revelou para nós ensinarmos para vocês. Vocês não vão atingir o conhecimento, vocês têm que conhecer através de nós. O Espiritismo é a mesma coisa. O Espiritismo tem os iniciados. A pessoa, lá um dia, a pessoa recebe uma possessão, ela é possuída por um espírito. Se for falar com o crente vai repreender, vai dizer que é demônio e vai repreender em nome de Jesus. Se for falar com o espírito vai falar, não, é um guia de luz, você é médium, você precisa desenvolver, ou seja, você precisa receber a gnose. É claro que na maioria das vezes o espírito nem sabe que existiu esse ensino lá atrás, mas é o mesmo ensino que vem viajando. Não diz aqui que algumas pessoas receberiam uma iluminação? No Espiritismo é a mesma coisa. Algumas pessoas receberão os guias de luz e serão médios para orientar os outros, não serão todos que receberão. No catolicismo, as autoridades católicas é que ensinam o povo. Não é como no verdadeiro Evangelho que nos é ensinado que cada um de nós pode ter a sua própria experiência com Cristo, cada um de nós pode ser um intercessor, cada um de nós é povo eleito, é sacerdócio real, é nação santa, e que nós precisamos dos nossos pastores, das nossas autoridades, somente para organizar a instituição, para ajudar a guiar, para ajudar a instruir, para o crente mais antigo, no caso é por isso que os pastores têm que ser pessoas mais experientes, e ensinar os mais novos, não para que eles sejam salvos somente por intermédio dos mais novos. Como na Igreja Católica, a pessoa só é salva por intermédio da Igreja Católica, é a Igreja que salva. Entende-se o Papa, o Bispo, os padres salvam. Tanto é que a palavra vigário, do latim vicarius, significa substituto. Eles substituem Jesus. Não é o Espírito Santo que dá continuidade à obra de Jesus por meio da igreja. São as autoridades que substituem. Tanto é que a palavra vigário, do latim vicarius, significa substituto. Daí, vicarius filii, substituto do Filho de Deus, que é um título que o Papa tem. O Papa é considerado o vicarius filii, o substituto do Filho de Deus. Isso é um embrião do gnosticismo dentro do catolicismo. Somente os iniciados. Gnosticismo é uma palavra derivada do grego que significa conhecimento. Mais tarde, os gnósticos ensinavam a salvação através do esclarecimento mental. Não é uma experiência espiritual, não é um nascer de novo, que acontecia somente com os iniciados da elite espiritual. Não é como eles aproveitaram isso? E não aos cristãos comuns.
Em virtude disso, eles substituíram a fé pelas buscas espirituais e exaltaram a especulação mais do que os dogmas básicos do Evangelho. Mais uma vez, João reagiu energicamente. Capítulo 2, versículos 20 e depois pula para o 27. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 20 e depois pula para o 27. Assim nele permanecereis. Lê o 20 de novo. Verso 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Eles naquela época e nós hoje, temos a unção dos santos e sabemos tudo. Por que nós sabemos tudo? Porque Jesus disse que quando fosse necessário, o Espírito Santo nos faria lembrar aquilo que ele havia ensinado, não é isso? A eles de forma oral e a nós de forma escrita. O Espírito Santo nos faz lembrar. Para que ele nos faça lembrar, é necessário que nós tenhamos uma vida de leitura das Escrituras, não é isso? A gente está sempre lendo as Escrituras. Quando vem alguma dificuldade, o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós lemos. Não é um passe de mágica. Ele nos faz lembrar daquilo que nós lemos. Então, nós temos essa unção, a unção do Espírito Santo, que nos faz lembrar. Leia o 27. 27. E a unção que vos recebeste dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ora, quando ele diz aí, não temos necessidade de que alguém nos ensine, tem gente que fala, então não precisa estudar teologia. Isso aí é dentro do contexto. Se alguém nos ensine aí, eles não tinham necessidade que os falsos mestres ensinassem a eles. Tá bom? Não está falando de nossos pastores nos ensinar, dos nossos professores de teologia nos ensinar, dos nossos professores de escola dominical, não. Está falando deles ensinar aquele povo naquela época. Assim como hoje nós não necessitamos de receber ensino de Mórmon, de Testemunha de Jeová ou de qualquer outra seita que seja, porque nós já temos quem nos ensina. Começa de novo, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a Assunção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, a gente tem que permanecer naquele primeiro ensino que nós recebemos, que foi o que transformou a nossa vida. Não nos falsos ensinos que surgirão depois. Se não houvesse necessidade de ensino na igreja, Paulo não teria escrito aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, a seguir, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O mestre para que é? É para ensinar. Agora o problema é guiar os falsos mestres. Então a unção que nós temos é para que nós preservemos aquilo que recebemos, que aprendemos com os mestres enviados por Cristo, e não com os falsos mestres que surgem pelo caminho. Tudo bem? Mais uma vez, João reagiu energicamente, declarando que não há revelação particular.
reservada para alguns poucos intelectuais, e que todo o corpo de crentes possui a doutrina apostólica. A doutrina apostólica ela é ensinada a todos. Ela é ensinada ao ler a palavra, ela é ensinada a participar do culto de doutrina, da escola dominical, das palestras. É a doutrina apostólica que é para todos, e não uma doutrina à parte, ensinada somente para alguns. Então, toda a igreja tem a doutrina apostólica. O que acontece é que alguns preferem dar ouvido aos falsos mestres. O objetivo de João ao escrever, então, era expor a heresia dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. Características. Existem grandes semelhanças entre o Evangelho de João e a primeira carta de João. O tom da epístola é amigavelmente paterna, refletindo a autoridade que a idade e o apostolado trazem. O estilo é informal e pessoal, revelando o relacionamento íntimo do apóstolo com Deus e com o povo de Deus. O estilo revela um homem já entrado em dias, experiente, que tem comunhão com Deus e com o povo. É isso que o estilo da carta nos revela. Ela é como um pai escrevendo aos filhos. Tanto é que ele os chama de filhinhos. O conteúdo. Em primeiro lugar, João ressalta temas como amor, luz, vida, em suas advertências contra a heresia. Isso é muito interessante no sentido do seguinte: veja que as heresias, a heresia, no caso aí do gnosticismo, ela era dualística, não era? Ela dizia que o espírito é bom e a matéria é má, não é isso? Pois é por isso que João usa dualismo também. João fala de amor e ódio, morte e vida, luz e trevas. Não é isso? Eles não falam, os falsos mestres gnósticos não falavam de espírito e matéria? Pois ele vai ao campo deles e os combate no seu campo, no campo deles. Vocês querem dualismo? Vocês querem dois lados? Então vamos lá. Amor e ódio, vida e morte, luz e trevas, perdição e salvação, pecado e perdão. Você nota isso, esse dualismo em toda a carta. Toda a carta é notar esse dualismo. Lê para nós capítulo 2, versículos 9 a 11. 2, do 9 a 11. Por favor. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Olha, luz e trevas, amor e ódio. Ele não cita a palavra amor, mas está implícito, tá? Foi até o 11? Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vá, onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Percebe o dualismo? Amor e ódio, luz e trevas. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Olha aí. Dualismo. 4:7. Amados,
amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aí. João afirma que Deus é a luz. E a comunhão com Ele faz com que as pessoas caminhem em verdadeira comunhão com os outros crentes. A comunhão com Deus e os irmãos permite que as pessoas reconheçam, através da unção de Deus, a falsa doutrina e o espírito do anticristo. Quando você ama a Deus, ama os seus irmãos, você consegue reconhecer a falsa doutrina e o espírito do anticristo. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A comunhão com Deus exige que se caminhe na luz, se obedeça aos mandamentos de Deus. Você leu só um, lê só o 7, leu o 6 e o 7 do capítulo 1. 6 e o 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a pessoa que anda em trevas, que vive fazendo coisa errada, que não tem comunhão com os irmãos, fica difícil ter os pecados purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque é condicional, né? É condicional, não? Lê de novo o verso 7. Mas, Uma condição. se andarmos na luz, como Ele na luz está, Mas se temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. aquele que pratica justiça é justo, assim como Ele, Jesus, é justo. Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Esse Ele é Jesus. Enquanto qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Grave isso aí. Que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Capítulo 3, verso 10. 3:10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. O amor ao Pai e o amor ao mundo são totalmente incompatíveis. Não dá para amar o Pai e amar o mundo. É a mesma linha de pensamento de Tiago, né? Tiago 4:4. Né? Então vamos ler Tiago 4:4. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha aí. Portanto,